Tô gravando, tá, gente? Só para deixar claro para vocês que eu tô gravando. Pra vocês saberem que estão sendo gravados. Porque vocês também estão sendo gravados, né? Bom, vamos lá aqui agora. Vocês conseguem ver minha tela? Me dá um joinha aí, se vocês conseguirem. Eu levanto uma mão, dá um sinal de vida, sinal de fumaça. Obrigada, Larissa. Bom, peraí, gente. O Rafa também levantou a mão. Obrigada, Rafa. É a Rafa, não é a Rafaela? Ou é Rafael? Porque tinha uma Rafaela nessa sala, não tinha? Ah, eu lembro da Rafaela. Você estava na... é a Rafaela. Tudo bom, Rafa? Lembro de você, claro. Bom, então vamos lá. Vocês trabalharam com... Bom dia, querida. Com o Marchiori, processo civil. Então, ele deve começar trabalhando com vocês. Edição inicial. Acredito eu. Né? O que é essa petição inicial, gente? É o ato pelo qual se inicia o processo. Concordam? Eu começo o processo com petição inicial. Quem faz a petição inicial? O autor. Não é isso? Vocês estão lembrando disso? Né? Bom, essa petição inicial, primeira coisa, depois que a gente distribui a petição inicial, é a gente, é o juiz, que é aquele que primeiro recebe a petição inicial, analisá-la, analisei a petição inicial, tem todos os requisitos do 319. Manda citar o réu. Não, tem todos os requisitos, não. Tem coisa errada aqui. O que a gente faz se tem coisa errada aqui? O que a gente faz? O que faz? Manda emendar. Olha, mas tem coisa errada que não dá para emendar. Porque tem a ver com o pedido ou com a causa de pedir. Aí não tem jeito. É caso de indeferimento. Então, a primeira coisa que o juiz faz é o que eu chamo de manifestação inicial. E nessa manifestação inicial, ele vai observar se a petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 319, ou seja, se ela está apta para iniciar um processo, tá? Ou se ela precisa ser emendada. Nessa manifestação inicial, gente, olha o que o juiz pode fazer. Ele pode deferir a petição inicial e mandar citar o réu, ou seja, preenche todos os requisitos 319, está apta para iniciar o processo. Ele manda citar. Agora, digamos que ela não está apta para iniciar o processo, tá? Por que ela não está apta? Porque falta um dos requisitos 319, ou porque falta uma das condições da ação, tá? Se faltar algum dos requisitos que não tenham a ver nem com o pedido e nem com a causa de pedir, o juiz vai determinar a emenda no prazo de 15 dias. Né? Agora, se ele determinar a emenda, eu não emendei. Se a minha petição inicial foi inépita, o que é uma petição inicial inépita? É aquela na qual falta pedido, né? Ou causa de pedido ou causa de pedir, onde os pedidos são incompatíveis entre si, quando da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica. Aí, gente, não tem jeito. Faltou pedido, causa de pedir, eu tenho algum problema com o pedido por causa de pedir, não dá para emendar, vai ter que indeferir. Faltou condições da ação, tem que indeferir também. Mandou emendar e não emendou, tem que indefere também. Indeferir. Indeferir a petição inicial, gente, significa simplesmente que vai ser uma sentença, vai extinguir o processo sem resolução do mérito, e aí o que eu tenho que fazer é ajuizar uma ação de novo. Reparem numa questão aqui. Parte da doutrina chama essa manifestação inicial aqui de despacho positivo. Mas não é não. Só é um despacho se o juiz manda citar o réu.
Porque se ele mandar emendar, ele está decidindo. Tem um cunho decisório. Qual é? Essa petição inicial não está ok. E aí, o que ele vai fazer? Mandar emendar. Ou ele pode pior, falar, olha, falta uma das condições da ação, estou extinguindo o processo sem resolução do mérito. Isso é sentença, não é despacho, tá? Para a gente poder, para a gente conseguir aprender recursos, gente, é indispensável que a gente saiba os atos praticados pelo juiz. Aí eu pergunto para vocês sabem? Vocês sabem quais são os 3 atos praticados pelo juiz? Vou abrir o chat aqui e os microfones também, quem quiser, para me falar. Eu quero ouvir de vocês. Quais são os 3 atos praticados pelo juiz? Gente, pelo amor de Deus. A Rose, minha ajudante, está aqui em casa, ela deve estar achando que eu tô ficando doida. Porque eu tô falando sozinha, porque vocês não respondem. Rose, eu não tô doida, viu? Eles que estão dormindo. Ah, obrigada, Walter. Decisão interlocutória, despacho e sentença. Pelo menos alguém mandou aqui. Falar, eles não respondem, eu tô achando que eu tô ficando doida. Decisão interlocutória, despacho e sentença. Muito bom, Walter. Obrigada. Por que é importante a gente saber isso? E eu vou bater muito nessa tecla com vocês na próxima aula que a gente for ter, tá? Por que isso é tão importante? Porque a gente decide qual tipo de recurso que eu vou usar, a gente decide qual recurso fazer, como recorrer para mudar minha decisão através da decisão que o juiz tomou, através da natureza. Se é decisão interlocutória, cabe agravo. Se é sentença, cabe apelação. Se é despacho, cabe nada. Tá? Claro que vocês vão aprender tudo isso, eu vou explicar tudo isso. Mas é importante que a gente saiba diferenciar o que é uma decisão interlocutória, o que é o despacho e o que é uma sentença. E vai ser a nossa matéria, a gente vai começar falando sobre isso na próxima aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar de novo esses atos para a gente saber essa diferenciação, a gente bater nisso e vamos trabalhar o conceito de recurso em si, tá? Ok? Bom, aí mandou, mas aí, tá bom. Mandou citar o réu. Maravilha, né? Minha petição inicial seguiu todos os trâmites, tá bonitinha, tem todos os requisitos, citou o réu. O réu é citado para quê? O réu é citado para quê? Hoje em dia, ele é citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Pode ser que não aconteça audiência, gente? Pode, tá? Pode ser que não aconteça audiência. Mas o normal hoje, o que se espera hoje é que a gente tenha essa audiência, tá? Nessa audiência, ela serve para quê? Para a gente tentar fazer um acordo, tá? Se eu conseguir fazer um acordo, gente... Eu não tô com Covid não, tá, gente? É só que a primeira aula que eu tô dando esse semestre, então minha garganta tá toda ressecada aqui. Mas, enfim. Ai, o que eu falava? Meu Deus, me ajudem. Ah, ok. Qual que é o objetivo dessa audiência? A gente tentar um acordo. Se a gente faz o acordo, finish. Acabou. Fez um acordo, gente. Acabou-se. Não tenho mais... Como é que eu vou explicar? Acabou o processo. E o juiz vai homologar aquele acordo por sentença e o conflito está resolvido. Maravilha. E se não fizer acordo? Aí o processo tem que continuar. A partir da audiência de conciliação, começa o prazo de 15 dias para o réu apresentar resposta. E aí eu vou ter 2 tipos de resposta. A contestação, que é com certeza mais importante, né? E a reconvenção. Hoje em dia, a gente faz dentro da própria contestação. Neste momento aqui, gente, peraí. Talvez tenha alguém tentando entrar, mas eu acho que não. Neste momento aqui, gente, eu vou até gravar aqui para vocês agora, de vermelho. Eu termino
a fase que a gente chama de fase postulatória, que é a primeira fase do processo, que é aquela fase inicial onde se postula, onde se pede, onde se requer em juízo, né? O autor postulou aqui, na petição inicial. Ele fez os pedidos dele. E o réu postula aqui, ó, na sua resposta. Mesmo que ele não faça reconvenção, professora, porque, olha só, vamos lembrar das respostas do réu? Primeiro, se eu não tiver resposta do réu, gente, se o réu não for citado para tomar conhecimento da ação, nessa citação aqui, e poder participar do processo, eu não tenho processo, porque eu não tenho contraditório, eu tenho ditadura. Isso é inaceitável. Inaceitável. A citação ela tem que ser válida. A citação que não é válida, gente, ela não vai me dar um processo válido. Ela leva a nulidade do processo. Por que ela leva a nulidade do processo, professora? Porque ela não permite o exercício do contraditório, que é indispensável, tá? Lembrando aqui que eu tenho os tipos de citação que eu tenho, né? Citação pelo correio, citação por oficial de justiça, com hora certa, por edital e por meio eletrônico. Citação, gente, é um ato que deve ser personalíssimo, ainda que o código hoje seja um pouco mais flexível, permitindo, por exemplo, que porteiros de prédios possam receber a citação. Mas, em tese, a citação é ato personalíssimo. É a própria pessoa que tem que receber. Claro que se ela não recebeu, mas ela comparece espontaneamente, o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, né? Então, o réu ele é citado para tomar conhecimento, comparecer nessa audiência, tá? E depois, se não houver acordo, responder. Se o réu deixar de comparecer a essa audiência, ele não é um réu revel. Porque revelia é não contestação. Se ele deixa de comparecer a essa audiência, é ato atentatório à dignidade da justiça, que poderá ser objeto de multa de 2%, penalidade de multa de 2 até 2% do valor da causa. Salvo engano. Né? Não sei se esse valor está correto. Bom, o que é a contestação? É o ato mais importante praticado pelo réu, gente. Ato mais importante praticado pelo réu durante o processo. É a defesa do réu completa, tá? Todo e qualquer argumento de defesa que o réu tiver, ele tem que usar nessa contestação, sob pena de preclusão. Eu não posso contestar um pedaço aqui e guardar um argumento, uma carta embaixo da manga, para eu poder usar na hora da audiência, igual filme em que entra uma testemunha no meio, né? Uma testemunha que ninguém sabia, que todo mundo achava que estava morta, nos filmes americanos. Isso não, gente. Todo argumento de defesa que eu tiver e toda a prova documental que eu tiver tem que ser anexado e anexado na contestação. Princípio da eventualidade. Tudo que eu tiver que alegar, eu tenho que alegar na contestação. Sob pena de quê? De preclusão. Só vou poder juntar documento novo ou alegar algo novo, gente, se for, eu tô olhando pro lado porque eu fico olhando para mim mesma, sabe? E aí o meu quadrinho tá aqui do lado, aí eu fico meio olhando pro lado. Tudo que eu tiver que alegar, eu tenho que alegar na contestação. Eu só posso alegar algo novo ou juntar um documento novo se for fato novo. Algo que não existia ou existia, eu não podia ter conhecimento no momento da contestação. E toda vez que eu contesto, eu postulo. O que eu peço quando eu contesto, gente? Muito simples. Sabe o que a gente pede quando a gente contesta? A gente faz pedido quando a gente contesta. Acredita ou não? A gente pede uma sentença declaratória negativa. Eu peço uma declaração judicial que aquela decisão do juiz, não, mentira, perdão, gente, eu peço uma decisão judicial, uma declaração do juiz dizendo que aquele pedido feito pelo réu, pelo autor, não existe. Eu quero que o juiz diga que o autor não tem direito, que o autor não tem razão, e que eu não tenho obrigação, e que eu estou certa. Então, eu quero uma sentença declaratória negativa. Então, o réu pede. Ele pede uma sentença declaratória negativa. Agora, se além de ter o pedido julgado improcedente, ele quiser receber alguma coisa, ele quiser contra-atacar, aí ele faz uma reconvenção. Hoje em dia a gente pode fazer, apesar dela ser uma ação autônoma ainda, eu posso fazer dentro da própria contestação. Tá?
Bom, a contestação, ela se divide em defesa processual, que são as preliminares, o artigo 337, e depois, né, uma defesa de mérito, né, onde a gente discute aí, na defesa de mérito, o direito mesmo, se o direito existe ou não, né? Na defesa processual, a gente discute se o procedimento, se o processo está correto, se existe alguma nulidade ou não. Agora, na defesa de mérito, a gente trabalha mais com a ideia se o direito alegado pelo autor existe ou não, tá? Todas as preliminares estão lá no artigo 337. O que a gente faz, então? Recebemos uma petição inicial para contestar. A primeira coisa que a gente faz é bater a petição. Aqui é a petição inicial, tá? E aqui é o código. Bater a petição inicial com o artigo 337, para ver se tem alguma preliminar. Então, primeiro a gente alega a preliminar, depois a gente vai alegar o mérito. A defesa do mérito, ela pode ser direta ou indireta. A direta, gente, é aquela que eu simplesmente nego o fato. Então, Larissa ajuizou uma ação contra a Michelle cobrando 10 mil reais da Michelle. Nem sei quem que é Larissa. Desculpa, Larissa. Nem sei quem que é Larissa, eu não devo nada para ela. É uma simples negativa. É defesa direta. Quem vai ter que provar que me conhece e que eu estou devendo dinheiro? É ela. Agora, se ao contrário disso, eu falo, realmente conheço a Larissa, peguei dinheiro emprestado com ela, ainda não paguei, mas a gente renegociou, fizemos uma nova ação e eu tô pagando por mês e tô em dia. Então, eu confessei o primeiro fato, mas eu aleguei um outro, que é impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dela. E aí eu atraio para mim o ônus da prova, porque eu aleguei um fato novo, eu tenho que provar esse fato novo, tá? Bom, depois dessa fase postulatória, a gente passa para a segunda fase, que é chamada a fase instrutória, não, minto, a fase saneadora, tá? Que começa com a impugnação. Códigos, a gente fala impugnação na vida real, mas no código está escrito lá como réplica, tá? Porque pensem o seguinte, vou mudar a cor aqui, eu estou mudando de fase, para vocês verem bem marcada quais são as fases do processo. Vamos dar essa para azul. Essa réplica, gente, ela é a resposta que o autor dá à contestação. Então, da mesma forma que o réu pode responder inicial, o autor pode responder a contestação, tá? A gente só deve fazer réplica, gente. Cuidado com isso. Tem muita gente que vai lá e faz Ctrl+C, Ctrl+V da inicial. Não, só faz réplica se o réu alegou um fato modificativo, impeditivo, extintivo ou juntou documento. Porque senão, eu já aleguei o que eu tinha que alegar. E você está falando, não aconteceu. E eu estou falando, sim, aconteceu. Eu não vou fazer uma impugnação para falar, olha, aconteceu sim, né? Eu tenho que falar a impugnação se o réu trouxer alguma coisa nova, fato novo ou documento novo. Se ele não trouxer, não precisa fazer, tá? Depois disso, né, desfeita essa impugnação, a gente passa para o saneamento. O que é o saneamento, gente? O que é o saneamento? É o momento no qual o juiz vai observar se existe, até nesse momento, nesse processo, em tudo que aconteceu até aqui, se há alguma nulidade, se existe algo passível de levar aquele processo à sua nulidade, tá? Isso é importante, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Porque só um minutinho aqui, gente, só para controlar meu tempo. Por que isso é importante? Porque se eu vou ter alguma nulidade, é melhor parar o processo aqui agora. Não perco tempo com audiência, não perco tempo com sentença. Audiência é alguma coisa assim. A produção de provas em si, ela pode levar tempo e dinheiro. Então, é hora do juiz organizar o processo. No saneamento, ele pode ver se tem algum vício. Teve vício? Tem duas opções. É um vício sanável? Vamos sanar. Mandar a parte sanar. E continua o processo. Não é um vício sanável? Ele vai ter que extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? No saneamento também, ele pode olhar o seguinte, olha, eu preciso de mais prova aqui, ou só essa prova documental tá boa?
Porque se só a prova documental estiver boa, para que vai perder o tempo fazendo audiência? Audiência, gente, é para ouvir, é para fazer prova oral, é para ouvir testemunha, é para ouvir as partes, entendeu? Então, não faz sentido, tá? Eu tenho audiência. Então, ele faz julgamento antecipado da lide. Olha, eu não preciso de prova pericial, não preciso de prova oral, já vou julgar aqui, julgamento antecipado da lide, tá? Olha, aqui tem uma nulidade, aqui que vai levar, que não, o processo não pode continuar, extingue o processo sem resolução do mérito, tá? Não, o processo está ok, ele pode continuar, né? Então, agora a gente passa para a próxima atitude, que é a especificação de provas. Está preparando o processo para a próxima fase, que é a fase probatória, tá? É importante, gente, essa preparação do processo para a fase probatória, para a gente não entrar numa fase probatória sem saber quais são as provas que a gente tem que produzir, sem saber quais são as provas que serão produzidas e o que se quer provar com aquilo, tá? E para a gente não sair produzindo prova à toa, que produzir prova, eu vou repetir, às vezes é demorado e caro. As partes especificando provas, a gente passa para a próxima fase, que eu vou pôr de verde, que é a fase probatória, onde eu posso ter primeiro a perícia e depois da perícia o ato mais importante da fase probatória, que é a audiência de instrução e julgamento, tá? Por que eu pus aqui? Nem todo processo a gente precisa de perícia, óbvio. A gente só precisa de perícia quando a gente precisa de um profissional que tenha um conhecimento técnico e venha dizer para aquele juiz o que de fato, né, aconteceu. Então, por exemplo, eu estou alegando erro médico. Aí junta lá um monte de laudo, um monte de radiografia. Eu não sei ler aquilo não, o juiz também não. Então, a gente precisa que venha um médico, né, um profissional especializado para dizer, olha, aqui realmente houve um erro médico. Ou que vem falar, não, gente, não houve um erro médico, tá? Ok, tá normal, né? É a mesma coisa. Ah, comprei um apartamento e tá cheio de rachadura. A construtora fez um serviço ruim. Ela tem que me indenizar. Vamos chamar um engenheiro para ele analisar e ver se realmente houve um erro, tá? Então, nem sempre é necessário perícia. Mas quando ela for necessária, ela deve acontecer antes da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Além do perito juntar aos autos o seu laudo pericial, eu posso pedir também, gente, que ele compareça à audiência para responder a quesitos suplementares, a outras dúvidas que surgiram. Por isso que a perícia tem que acontecer antes. Depois da perícia, a gente vai para a audiência de instrução e julgamento para ouvir a prova oral, que é o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, tá? Professora, e as outras provas? Que outras provas, gente? Outra prova é prova documental ou exibição de documento, que aconteceu ou na petição inicial, ou na resposta, ou na contestação, tá? Então, eu tenho a prova técnica, que é a perícia, ou a inspeção judicial, que devem acontecer antes da instrução de julgamento. E na instrução de julgamento acontece só a prova oral, tá? Depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Cuidado com essa audiência de instrução de julgamento, gente. O que acontece? Chega lá o nosso cliente e fala assim, ai, eu vim aqui na audiência, eu quero falar, eu quero ser ouvido, eu quero que o juiz me fale, me escute. O cliente está precisando de terapia. Se você quer ser escutado, você está precisando de terapia. Se você não tem grana para pagar terapia e é católico, vai na igreja e confessa. Não tem grana para pagar terapia e não é católico, liga na Record a 1h da manhã, todo dia, que tem um programa que chama Fala que eu te escuto. Você liga para ela que eles vão te escutar, que é uma maravilha. Porque processo não é local do cliente ser escutado. Quem fala no processo é o advogado. O cliente tem que falar para você e você fala para o juiz. Não deixa ele falar sozinho, não. Deixa não. Porque você não vai falar besteira e vai atrapalhar o seu processo, a gente atrapalha. Atrapalha, isso sabe. Não pode deixar não. Tá? Quem tem a capacidade postulatória, quem tem a capacidade de falar em juízo é o advogado. É a gente que fala para ele, ele contrata a gente para falar para ele, depois ele quer falar. Não é assim que são 3 vezes, né? Então não deixa não, tá? A não ser que você não tem opção.
que a parte contrária tenha pedido o depoimento pessoal dele. Então, aqui na fase de especificação de provas, ela tem que pedir o depoimento. Se eu quero depoimento pessoal da parte contrária, eu tenho que pedir nessa fase de especificação de provas. E aí o juiz defere a parte intimada pessoalmente a depor, porque se ela não comparecer na audiência, se ela não depor, se ela negar a depor, é pena de confissão. Tá? E aí a gente não pode pedir o depoimento pessoal do nosso próprio cliente, só podemos pedir o depoimento pessoal da parte contrária. Tá? Iniciar, e também vamos ouvir na audiência a prova testemunhal. Vamos falar um pouquinho dessa audiência. Como é que ela começa? Primeiro, são apregoadas as partes, elas entram junto com seus advogados, tá? Se não tiver necessidade de depoimento pessoal e não for causa de família, gente, ela não precisa nem, como é que se fala? Nem estar presente. O cliente não precisa nem ir, porque é o advogado que fala por ele. Mas dica de advogado para vocês. Levem seu cliente. Ele tem que ver seu trabalho, ele tem que estiver trabalhando. Porque a nossa atividade é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Eu não posso garantir a sentença. Não sou eu que profiro a sentença. Então, ele tem que ver que você está trabalhando, ele tem que ver o profissional maravilhoso que você é. Leve seu cliente sempre em audiência. Mas controla a língua dele, não deixa ele falar sozinho, não. Tá? Então, as partes são apregoadas. Entra todo mundo. Primeira coisa, o juiz vai tentar uma nova conciliação entre as partes. Mesmo já tendo essa audiência aqui, ele vai tentar uma nova conciliação. Se ele conseguir, maravilha. Extingue o processo, né, com resolução do mérito, homologando o acordo por sentença. Não conseguiu. Eu passo para os oitivas. Primeiro a gente ouve o perito, faz pergunta para ele. Primeiro o juiz, depois o advogado do autor, depois o advogado do réu. Perguntas sempre diretas, tá, queridos? Depois de ouvir o perito, a gente ouve o depoimento pessoal das partes, primeiro o autor, aí sai o réu da sala, porque ele não pode ouvir o depoimento do autor, porque ele vai depor depois e ele não pode ficar influenciado. Aí depois o autor, tá, gente? Primeiro, faz pergunta o juiz, depois o depoimento do réu. O advogado do autor, gente, ele não faz perguntas para o cliente dele. Só faz pergunta do depoimento pessoal o advogado da parte contrária. É a hora que a gente quer tentar fazer a parte confessar. Não dispensa essa prova não, tá? Por quê? Porque ela não pode consultar o advogado, ela vai estar falando sozinha. Aí você consegue fazer ela confessar, tá? Bom, o réu volta, eu passo para a oitiva do réu. Quem vai ouvir, o autor vai ficar na sala, porque ele já depôs, ele não vai depor de novo, então ele não vai ficar influenciado. Faz pergunta para o réu. O juiz, depois o advogado do autor, tá? Depoimento pessoal. O advogado não pode responder para o cliente dele. O cliente não pode olhar para o advogado e nem pedir ajuda, tá? Acabou o depoimento pessoal. Passo para as testemunhas. Essas testemunhas têm que ter sido arroladas aqui, na fase de especificação de provas, tá? As testemunhas. Vou ouvir primeiro as testemunhas arroladas pelo autor, depois as testemunhas arroladas pelo réu. Não é correto, gente, a gente falar assim, testemunha do autor, testemunha do réu. É testemunha do processo, tá? É testemunha arrolada pelo autor, testemunha arrolada pelo réu, tá? Bom, primeiro as testemunhas arroladas pelo autor, vai fazer pergunta o juiz, o advogado do autor e depois o advogado do réu. Depois eu passo para ouvir as testemunhas arroladas pelo réu. Faço perguntas. Primeiro o juiz, depois as testemunhas arroladas pelo réu, depois o advogado do réu, depois o advogado do autor. Cabe a oitiva de todo mundo. O juiz tenta novamente uma conciliação. Se não for possível, a gente passa para as alegações finais, que vão poder ser feitas orais em audiência 20 minutos, e depois da sentença, ou elas podem ser feitas por escritas. Aí eu estou desmembrando a audiência, que é para que a audiência de instrução e julgamento. Ouvir todo mundo é a parte da instrução, né? Proferir sentença ao julgamento. Se as alegações finais forem feitas por escrito, o julgamento também vai ser por escrito, 30 dias após a sentença, né? Quando vai sair a sentença, que aí é a nossa última fase, que é a fase decisória, né? E o ato dela, único, é a sentença, tá? Vou colocá-la como, né, a amarelo. Nem a fase é decisória, mas aqui eu tenho que colocar em amarelo, na verdade, é a palavra sentença, tá? Amarelo não, vou para laranja, que esse amarelo ainda dá para enxergar nada. Esse aqui ficou bonitinho, tá?
Bom, é isso aqui que vocês estudaram com o Marchiori no semestre passado. Eu fiz uma revisão, gente, super por alto, super rápida, né? Porque é a matéria do semestre passado. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a isso, a gente pode voltar nessa matéria, tá? Porque é muito importante. Foi proferida essa sentença e me condenou, e eu acho que o juiz errou. Eu quero mudar essa sentença. Eu posso mudar essa sentença? Olha, eu posso pedir que seja reanalisado por uma instância superior, tá? Walter, se for oral, a sentença sai na hora, sim. Acontece pouco, mas eu já vi algumas vezes na minha carreira. Eu até gosto muito, tá? É muito comum no juizado de relações de consumo a sentença sair na hora oral, tá? Então eu tive lá uma sentença, posso recorrer dela, tenho prazo de 15 dias para recorrer dela através do recurso de apelação. Agora, eu tenho algumas coisas que acontecem durante o processo que podem influenciar também que eu posso recorrer. Por exemplo, pedir uma tutela antecipada, que é uma decisão interlocutória, juiz indeferiu, posso pedir para o tribunal reavaliar. Pedir para produzir prova pericial, juiz indeferiu, posso pedir para o tribunal reavaliar. São as decisões interlocutórias que também são objeto de recursos. Então, como a gente tentar modificar essas decisões, recorrer, impugnar e mudar essas decisões, é o nosso objeto de estudo esse semestre. A gente vai trabalhar com uma parte geral, que é conceito, princípios, classificação, efeitos, juízo de admissibilidade, e depois a gente passa a estudar todos os recursos que a gente tem no processo civil. São 9, a gente vai estudar todos, e ao final a gente estuda a ação rescisória. Então é isso que a gente estuda agora, a gente parte aqui da sentença, né, para a gente poder depois, né, continuar o estudo do processo trabalhando com recurso, tá? Vou acabar aqui com o share de tela para vocês agora. Stop, volto a ver vocês, né? Pergunto a vocês, alguma dúvida com o que a gente trabalhou até agora? Com essa revisão? Como é que vocês acharam? O que vocês acharam do processo civil 1? Foi fácil? Foi difícil? É uma matéria que vocês tiveram dificuldade ou não tiveram? Tá tranquilo, Rafa? Essa revisão também foi tranquila ou vocês ainda têm alguma dúvida? Eu sei que foi bem rápido. Se vocês quiserem que na próxima aula eu devolte algum ponto, eu faça mais devagar, mais especificado, eu quero saber como é que vocês estão em processo civil 1. Tá tranquilo? Conversa comigo, gente, por favor. Só um pouquinho. Ai, ai. Ah, não, tem gente aqui no chat conversando comigo que eu não tô vendo. Ah. Tá bom. A Rafa falou que tá ok, o Walter falou que o ritmo tá bom e que ficou bem claro. Tá. Então, na próxima aula, a gente volta já entrando em recursos. Ah, gente, teve só uma coisinha que eu não falei para vocês. Só para eu encerrar a aula agora, tá? É bibliografia, né? Primeiro, indispensável o VADMECO, principalmente o Código de Processo Civil. Eu vou estar sempre pedindo para vocês abrirem, para a gente ler junto, tá? E para vocês estudarem. Além dos meus textos que eu vou deixar para vocês podem utilizar todo e qualquer livro de processo civil, tá? Que tenha recursos, óbvio, né? Eu não escolho autor, eu deixo o autor que vocês quiserem. Eu indico alguns. Humberto Teodoro Júnior, que é uma coisa mais clássica, mas cai nos concursos para magistratura e promotoria em BH, em Minas, então é importante que vocês estudem Humberto Teodoro. Alexandre Freitas Câmara, ele é bem didático. Um que eu acho fantástico e bem moderno, Cássio Scarpinella Bueno. Ele tem até um manual de processo civil, que é um livro único, né? Se vocês tiverem interesse. E Fred Didier. Fred Didier é soteropolitano, né? É baiano, muito bom o livro dele também, tá? E depois eu mando algumas coisinhas no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou terminar a gravação agora. Terminando a gravação, que eu vou disponibilizar para vocês mais tarde, tá?